Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Micael Cavallari de Oliveira e hoje a gente vai aí dar continuidade ao nosso curso, mas antes, na aula de hoje em específico, né, a gente vai discutir um pouquinho, vamos na verdade resolver alguns problemas, né? Tô aqui no estilo de roupão, né, bem sossegado, porque hoje a aula vai ser tranquila, cara. Hoje é só resolver probleminhas aí, bem tranquilo, nada muito complicado. Algo apenas para a gente concretizar as nossas ideias, né? Então vamos lá, primeira questão, né? Um automóvel aproxima-se de um paredão como ilustra a figura. Tem lá o carrinho, pá, tá chegando próximo ao paredão. O que a gente pode tirar de algumas conclusões aqui, né? Por exemplo, a pergunta é incorreto afirmar que... Vamos analisar alternativa por alternativa, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha e vamos embora. O automóvel está em movimento em relação ao paredão? Sim, né? Esse automóvel aqui provavelmente tem uma certa velocidade. Ele não tá nem aí, né, com a segurança. E ele quer dar nesse meio desse paredão aí, cara. Aparentemente é essa a ideia desse cara aí. Mas vamos lá. Então tem uma certa velocidade, está indo direto no encontro, né, com o paredão. Então sim, né, dependendo do referencial que você analisa ali, né, o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Né, o referencial que ele adotou ali foi paredão. Então sim, está em movimento. Por quê? Porque o espaço desse carro, né, está variando em relação ao tempo com relação a esse referencial adotado. Então essa afirmação aqui ela está correta. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Entra aquela ideia de simetria, né? Se um determinado cara em relação ao determinado referencial está em movimento, então em relação ao outro referencial, esse outro cara está em movimento. O que eu quero dizer com isso? Se o carro ele está em movimento em relação ao paredão, então sim, o paredão está em movimento em relação ao carro. Essa é a ideia da simetria, né, no referencial. Beleza? O paredão está em repouso em relação ao solo? Sim, né? Você não tem a variação do deslocamento do paredão, né? Você não tem uma variação do deslocamento do paredão em relação ao tempo. Então essa aqui é verdadeira. Está em repouso. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da Terra? Sim, né? Se você está dentro desse carro, você tem a mesma velocidade desse carro. Então, eu, né, que estou dentro do carro, ou seja, o meu referencial é o carro e eu estou dentro dele, eu estou me movimentando junto com o carro. Então, eu, pro carro, estou em repouso. Só que para o solo, estou em movimento. Ok? Que é exatamente o que afirma aqui. O paredão está em repouso em relação ao automóvel? Não, né? Se a primeira já está correta, então a segunda, essa aí aqui está errada, né, cara? Então, não. A alternativa E, né? É incorreto afirmar que a alternativa E. O paredão está em repouso em relação ao automóvel. Não, ele está em movimento. Tranquilo? E contraria, na verdade, não é nem a A, né? É a B. Então, vamos lá. Questão número 2. Em certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120. No quilômetro 120. O que isso aqui quer dizer pra gente? Pessoal, quer dizer o seguinte, que eu pego uma trajetória, pode ser qualquer trajetória, e marco lá um ponto zero, né? Então a gente tem aqui um ponto zero. Então esse cara tá a 120 quilômetros com relação à origem, né, desse referencial. Tudo bem? Então, com relação a esse referencial no ponto zero, está a 120 km. É isso que eu quero dizer. Beleza? De uma rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 km. Isso significa que o automóvel já percorreu 120 km certamente. Essa palavra aqui é perigosa, né? Não, eu não posso afirmar isso. Né? Ele pode ter percorrido até o quilômetro 240 e ter retornado para o quilômetro 120. Né? Então, isso certamente aqui não está correto, não. O automóvel, pode acontecer que sim, pode acontecer dele ter saído no zero e ter chegado no 120. Né? Pode acontecer, mas certamente não. O automóvel está em movimento no referido instante no sentido da trajetória? Putz, mano, não, né? Por quê? Porque ele pode estar em repouso, ele pode ter parado,
ou ele pode estar passando por esse ponto, então ele pode estar tanto passando por aquele ponto como também em repouso, né? O automóvel nesse instante está em repouso? Sim, eu não tenho nenhuma afirmação nesse ponto, né? Pode estar tanto em repouso como em movimento. O automóvel encontra-se a 120 km do quilômetro zero. Opa! É justamente o que está aqui, né? Medidas ao longo da trajetória. Então, essa afirmação aqui, ela está correta. Beleza, pessoal? Essa daí está correta. E na alternativa E, a distância do local em que o automóvel está até o quilômetro zero, medida em linha reta. Não, né? Pode ser qualquer trajetória. Pode ser reto, pode ser curvo, pode ser qualquer trajetória. Por isso que a D está correta. Essa aqui não está errada, mas está errada por quê? Porque não é necessariamente linha reta, ok? Beleza, então. Questão número 3. Vamos lá. Um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia, leva uma carga até o quilômetro 145 nessa mesma estrada e volta. E volta em seguida para o quilômetro 65. Determine a variação de espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. Veja só, ele está perguntando, né, a variação de espaço. Então, o que ele quer saber? Meu ΔS, né? Como que eu vou resolver esse probleminha aqui? Dica. Desenha uma trajetória, tudo bem? Nesse caso, eu vou desenhar uma trajetória em linha reta, né? Não precisa ser necessariamente em linha reta, mas eu preciso saber as informações, né? Ele parte do quilômetro 30, tudo bem? Vai até o quilômetro 145. Isso aqui dado em quilômetro, né? Quilômetros. E volta pro 65. Beleza, pessoal? Então, qual que é a ideia, né? Vou mudar a cor aqui da canetinha. Ele vai... Então, ele tem um ΔS de ida, né? Esse meu ΔS de ida. Tudo bem? Então, ele tem um certo ΔS de ida, né? Ele tem um deslocamento ali, uma variação no espaço de ida. Só que ele vai ter também uma variação do espaço na volta, né? Então, você tem mais esse ΔS V, certo? Então, você tem o ΔS da ida e o ΔS da volta. Percebe o seguinte, para o ΔS da ida, esse valor vai ser positivo. Tudo bem? Esse valor vai ser positivo. E o ΔS da volta, ele está saindo de um ponto que está a uma certa distância maior, que é o meu ponto inicial, e está indo para um ponto mais próximo, né? Então, ele vai ser menor que zero, porque o S do início dessa viagem é maior do que o S final, né? Então, ele vai ser menor que zero. Qual que é a ideia? Eu posso fazer o seguinte, eu posso somar, né? Eu quero saber o ΔS total, então eu somo os dois. Como um valor está dando positivo e o outro está dando negativo, eu vou determinar quem que é esse cara, né? Eu vou fazer o mais e o menos. Vou pegar esse cara e tirar por esse, né? Tranquilo. Mas, lembra a definição de ΔS? ΔS, ele está preocupado com o quê? Com o que acontece no final e no início, né? O S final menos o S inicial. Então, eu posso simplesmente, ao invés de eu fazer que o ΔS total é o ΔS da ida menos o ΔS da volta, porque nesse caso aqui é negativo, eu posso simplesmente pegar o ponto final, né? Esse cara aqui é meu ponto final e esse cara aqui é meu ponto inicial, né? Então, fazendo o final menos o inicial, vai dar o quê? 35. Pessoal, 35 o quê, né? Unidade de medida, não pode esquecer. Fique esperto, fica ligado nisso. 35 quilômetros, beleza? Essa, então, é a variação de espaço desse caminhão, olha só. 35 quilômetros. Agora, na B é diferente, né? Essa aqui era a A. E essa aqui, então, a B. Agora, a gente tem que fazer o seguinte. Lembra a definição de distância percorrida? A gente vai usar agora. Então, ele quer saber a distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. É só eu fazer o quê? A soma do ΔS
a soma de todos os ΔS, né? O módulo, o valor absoluto desse cara. Então eu falo aqui que esse cara, a distância percorrida, é igual ao módulo do meu ΔS total, tá? Na verdade, a minha distância percorrida ela pode ser maior ou igual ao módulo, né? Mas qual que é a ideia? Ela vai ser maior quando? Nesse caso ele vai e volta, então é maior, né? Do que simplesmente eu pegar esse trecho aqui, que é o meu ΔS, né? Beleza, então a distância percorrida é igual ao módulo de ΔS total, significa que eu vou fazer ΔS da ida mais o ΔS da volta. Como eu estou aplicando o módulo ali, eu só quero os valores absolutos. Então, nesse caso, seria 145 menos 30, 115, né? 115, porque eu estou pegando 145, estou tirando 30, né? 115, mais, né? O módulo desse cara, ΔS da volta, né? Se fosse para calcular o ΔS normal, só apenas o ΔS da volta, seria negativo. Por conta do meu sentido de orientação, tá? Eu orientei para cá positivo. Beleza. Então vai ficar 115 mais esse ΔS da volta, que 145, né? Vai ficar 65 menos 145. Vai dar 80, né? Menos 80 em módulo 80. Mais 80. Beleza? Mais 80. Então isso aqui vai dar 195 quilômetros, né? O que de fato, isso aqui mostra o quê? Isso aqui de fato mostra que a distância percorrida é maior que o meu ΔS, né? Que lembra, ΔS eu estou apenas vendo as contribuições do início e do fim. A distância percorrida eu olho como um todo, né? O conjunto como um todo. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem tranquila, né? Beleza. Vamos lá para mais uma questão. Beleza? Com relação ao movimento de um ponto material numa trajetória orientada, são feitas 3 afirmações. Beleza, vamos orientar uma trajetória aqui? Então, estou orientando para cá positivo. Ok? Orientei uma trajetória. Se o movimento se dá no sentido da trajetória, a variação do espaço é positiva. De fato, né? Você pega um ponto final aqui e um ponto inicial aqui. Eu tenho a definição, né, da minha variação do espaço, que é ΔS igual a S final menos S inicial. Veja só, se eu tenho que a minha posição final, a minha posição que eu me encontro final, é maior que minha posição inicial, né? Veja só, o que eu quero dizer com isso, né? Que S final é maior que S inicial, né? Então eu tenho que, de fato, o meu ΔS é maior que 0. Tudo bem? Ok. Se eu pego agora e faço, né? Deixa eu apagar aqui. Se eu pego agora e faço então, para essa situação foi que ΔS é maior que 0. Agora eu vou pegar e vou colocar a seguinte orientação, né? Ele vai partir desse ponto e vai voltar para esse ponto. Nessa situação eu tenho que o final, né? Ele vai ser meu ponto de início. Então meu início é maior que meu ponto de fim. Então nesse caso eu tenho que SI é maior que S final, né, da posição. O que isso implica, né? Que na realidade, como esse valor aqui ele é maior e é negativo, então com certeza o meu ΔS vai ser menor que 0. Para que caso que isso acontece, né? Exatamente como está aqui, ó. Se o movimento se dá no sentido oposto,
Ó, da trajetória, a variação do espaço é negativa. Beleza? Então, ela vai ser negativa. Ok, pessoal? Tranquila a ideia? Beleza, então. No sistema internacional, o espaço é medido em quilômetros. Não é se. O espaço é medido em quilômetros? Não, né? O quilo, ele é um prefixo de 10 ao cubo, né? O quilo é um prefixo de 10 ao cubo, bastante comum. Na verdade, esse cara aqui, né? É o que está no sistema internacional, o metros, né? Então, como a 3 é incorreta, vamos para as alternativas. Apenas a 1 e a 2 está corretas. Sim, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Okay? Então, alternativa A. Tranquilo? A 3 ela já está incorreta, então você já cancela esse cara, né? Se fosse por eliminação, você olha lá a 3 estava mais facinho, né? Por eliminação, você já elimina esse cara. Então, assim, eu já não posso falar que as 3 afirmações são corretas. Ok? E aí você fica entre a A e a E. Mas como a E, né? As 3 afirmações foram corretas, mas como a E, a 1 e a 2 ela é correta, então esse cara aqui também está fora. Beleza, pessoal? Vamos embora. Questão número 5. A velocidade escalar média, então a velocidade escalar média de um ônibus que se moveu sempre no mesmo sentido foi de 10 metros por segundo, em certo intervalo de tempo. Isso significa que, vamos lá, você tem um ônibus, né? Tem lá um ônibus, tem uma trajetória, orientei positivo para cá, né? Ele segue sempre a mesma trajetória, ok? No mesmo sentido. Então, estou dizendo que ele está seguindo essa trajetória. Tudo bem? Com uma certa velocidade média. Beleza. Vamos agora para as alternativas. O ônibus percorreu necessariamente 10 metros em cada segundo? Necessariamente. Não, né? Como eu só sei o intervalo, vamos pôr aqui ponto inicial até um certo ponto lá que ele chega. Pensa no seguinte, né? O ônibus percorreu necessariamente 10 metros por segundo? Não. Em alguns momentos, né, em alguns intervalos, pode ser que ele percorreu mais rápido, pode ser que ele percorreu mais devagar, né? Então, pode ser que ele tenha variado a sua velocidade ao longo desse trecho, mas quando você faz o cálculo entre o ponto inicial e a posição final desse cara com relação ao intervalo de tempo que ele levou para ir do ponto do início até o fim, ele percorreu uma certa velocidade média ali de tal valor, né? Que essa é a definição de velocidade média. Mas não necessariamente ele percorreu 10 metros em cada segundo, ok? Isso aqui, né, acontece, por exemplo, no movimento uniforme, aí sim, né? Aí ele mantém a velocidade constante. Isso a gente vai discutir, inclusive, na próxima aula. B. Então essa aqui já está falsa. B. O ônibus iniciou o movimento no espaço 10 metros? Não, né? Não sei, nada foi explicitado aqui, né? Não tenho essa ideia, não. Pode ser que sim, pode ser que não. É possível que o ônibus tenha percorrido 10 metros em cada segundo? Pode acontecer, é possível. Sim, é possível. D. Certamente o ônibus nunca parou durante o intervalo de tempo considerado? Cara, eu não tenho informação, tá? Eu não sei. Não sei, não pode ser a D. O ônibus não pode ter percorrido 15 metros em algum segundo? Pode sim, né? Como eu havia acabado de falar aqui na alternativa A, quando discutimos ela, né? Então pode ser, então essa aqui não pode ser. É possível que o ônibus tenha percorrido 10 metros em cada segundo? É possível, ok? Sim, é possível. A alternativa C. Beleza? Essa é a ideia. Né? Então, correta aqui é essa aqui. Beleza. Questão 6. O motorista de uma transportadora recebe seu caminhão.
O motorista de uma transportadora recebe seu caminhão e suas respectiva carga, com a incumbência de levá-lo a um local distante, 340 km por rodovia. Certo? Tendo 6 horas de prazo. Após ter percorrido... Então, vamos interpretar isso aqui primeiro, né? A gente tem que sempre interpretar a questão, beleza, pessoal? Isso é muito importante. Às vezes você desenhar... mostra na sua cabeça o que está acontecendo, né? E aí você consegue desenvolver melhor a ideia. Então aqui você tem um trajeto, né? Então você tem um sentido de orientação, orientei positivo para cá. Ele fala, né? Ele não fala qual é a orientação, então eu orientei nesse sentido. Poderia ser no sentido contrário? Poderia, ok? Mas ele fala nesse sentido aí. Então eu estou considerando aqui a orientação no sentido positivo, beleza? Então ele vai sair de um certo ponto que eu vou dar como 0 e vai percorrer até lá nos 340 quilômetros, né? Sempre lembrar da unidade de medida. 340 por rodovia, tendo 6 horas de prazo. Então ele tem um prazo de 6 horas para percorrer todo esse trajeto aqui. Então o que isso significa, né? Que esse intervalo de tempo, né, que eu vou chamar de ΔT total, é igual a 6 horas. Tudo bem? Após ter percorrido 130 quilômetros, então ele percorreu 130 quilômetros. Chegou aqui, 130 quilômetros. Tudo bem? 130 quilômetros. Lembrando que a unidade de medida aqui está em quilômetros, beleza? Não vou carregar ele não. Ele percorreu esse tempo num intervalo de ΔT, que eu vou chamar de 1, igual a 2 horas e 15. Ok? 2 horas e 15 minutos. Beleza. Teve o pneu estourado, que levou 45 minutos para ser trocado. Beleza? Então levou 45 minutos. Então aqui ele vai parar, né? E vai esperar 45 minutos. Ele só vai sair quando esse pneu é trocado. E aí ele vai dar continuidade ao percurso. E quanto tempo passou após isso? Então aqui você vai ter mais um tempo ali de 45 minutos. Então, na verdade, ele sai nesse tempo aqui, ele tem um certo tempo restante, que eu vou chamar de ΔT R. Então, ele tem um tempo restante ali de 3 horas, né? Porque ele vai sair daqui 3 horas após ele ter dado início ao percurso, né? Ele deu início ao percurso, percorreu 2 horas e 15, parou 45 minutos, então se passou 3 horas e aí ele prosseguiu em viagem. Então aqui seria igual a 3 horas. Beleza, pessoal? Ok, então a ideia é essa. Pergunta, né? Qual é a velocidade média a ser desenvolvida no restante do percurso para a carga chegar no horário? Beleza, vamos lá então. A distância, né, que ele tem que percorrer aqui é o que? 340 menos 130, né? Que vai ser meu ΔS. Esse ΔS, né? Vai ser 340 menos 130, 210, né? 210 quilômetros. 210 quilômetros. Bom, agora é fácil, né? É só fazer velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT. Tudo bem? A variação, nesse caso, ΔT resultante.
O ΔS é a variação do final, da posição final, menos a posição inicial que ele deu início à viagem, né, depois ali das 3 horas. E o ΔT restante, né, é as 3 horas que falta. Passou 3 horas, tem mais 3 horas. Então eu tenho que 210 dividido por 3, que é, né, 21 por 3 é 10, é 7, né? 7 vezes 10, 70. Então 70 quilômetros por hora. Nesse caso, essa velocidade média, como ele não deu um sentido de orientação e você adota, né? Você pode falar que é em módulo, beleza? Não tem problema não, é em módulo. Você só vai trabalhar nesse caso, como ele não deu orientação, você fala que é em módulo, que é o valor absoluto. Pode ser menos 70, pode ser mais 70. Depende do sentido que você orientar. Tranquilo? Beleza, então. Questão 7. Vamos lá. Respeito sobre referencial de novo, será? Vamos ver. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, indica a alternativa falsa. Ok? Vamos lá. Alternativa A. O Sol está em movimento em relação à Terra. Sim, né? Uma vez que a Terra está em movimento em relação ao Sol devido à sua translação, então sim, né? Pela ideia da simetria, sim, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação ao outro. É possível, né? Exemplo, a caneta. Você tem a caneta azul e vermelha. A caneta azul em relação a mim está em movimento e em relação à caneta vermelha está em repouso. Beleza? Essa é a ideia. Se o móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial? Não, eu poderia adotar a ideia da caneta, né? Por exemplo, a caneta azul em relação a mim está em movimento, só que em relação à caneta vermelha está em repouso. Então, a alternativa errada é essa aqui, né? Vamos olhar as outras aí para ver se bate, né? Se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B também está em repouso em relação a A. Sim, né? É a mesma ideia da simetria. Se um corpo está em repouso em relação ao outro referencial, então esse outro referencial também está em repouso em relação ao referencial anterior. Tudo bem? Nesse caso, A. Beleza, essa aqui está certa. É possível um corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos B e C, e B está em repouso em relação a C. Sim, exemplo da caneta. Beleza? Essa ideia de referencial é muito importante, tá, pessoal? Então é isso aí. Então a alternativa aqui, C. Que é a falsa que ele queria, né? Beleza, show de bola. Questão 8. Um avião percorre 1.920 km em 1 hora e 20 minutos. Considere a velocidade do som do ar igual a 340 metros por segundo. Calcule a velocidade escalar média do avião nesse percurso em metros por segundo e verifique se ele é ou não supersônico. Beleza. Primeira ideia, né? Vamos começar de trás para frente. Para o avião ser supersônico, a velocidade do avião, que eu vou chamar de A, tem que ser maior que a velocidade do som, né? Para eu considerar ele supersônico. Então, beleza, eu tenho que ter essa ideia em mente para eu fazer essa afirmação aqui. Agora vamos para o problema. Calcular essa velocidade, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. O meu ΔS, eu posso falar que eu peguei um ponto ali, 0, percorreu 1.920 km em um certo intervalo de tempo. Então, eu posso simplesmente falar que é Dzinho sobre T. Tudo bem? Por quê? Saiu da origem em um tempo T0 igual a 0. E foi até um certo ponto Dzinho, que nesse caso seria 1.920 km, em um certo tempo T. Faz a diferença disso aqui e vai dar exatamente o que está escrito aqui. Tudo bem? Eu posso fazer isso. Agora, é só substituir, né? 1.920 km
Vou passar para metros, né? Então vai ficar tudo bem, valor bem feio, né? Metros dividido 1 hora é 60 minutos, né? 60 mais 20, 60 minutos mais 20 minutos, 80 minutos. OK? 80 minutos. 1 minuto é 60 segundos, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que 1 hora é 60 minutos, então 80 minutos eu vou passar para segundos, né? Que eu vou pôr aqui o tempo em segundos. Só que eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então só vou multiplicar por 6, né? Nesse caso, vai dar 48, né? 48, 00, 4.800 segundos, beleza? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Fazendo esse resultado, então a gente vai ter por 4, né? Fizer 4 vezes isso aqui, 32, beleza. Então vai dar 400, né? Velocidade média, então vai ser 400 metros por segundo, concorda? 48 vezes 4, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4 é 16, né? 16 mais 3, 19. É isso. Exatamente, 400 metros por segundo. Como essa velocidade, né? Ou seja, esse VA e é maior que VS, então a resposta é: ele é ou não supersônico? Sim, ele é supersônico, ok? Então ele vai ser supersônico. Tranquilo, pessoal? A ideia? Bem de boa, né? Só você trabalhar. Poderia deixar em horas, fazer quilômetros por hora, ao invés de você substituir esses valores e tal. Cara, daria, né? Por exemplo, 20 minutos é 1/3 da hora, então você teria que fazer 1 hora mais 1/3 da hora. Tudo bem? Isso aqui vai dar isso aqui daria 3, 4/3 de hora, né? 3 mais 4/3 de hora. Aí você teria que trabalhar, fazer certinho ali, depois você teria que dividir por 3,6, né? E você chegaria no mesmo resultado. Eu acho que é mais fácil você pegar, fazer essa regrinha de 3 aqui, né? Que eu acho que fica mais simples de resolver. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Eu acho que tem mais uma questão. Vamos ver. Tem mais uma questão? Mais uma questão. Então, vamos lá. Um automóvel dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidades permitidas de 40 e 60 km. Se o motorista mantém rigorosamente essas velocidades nas respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo comprimento, qual vai ser a velocidade média, né, em um trecho correspondente ao número par de zonas? Beleza, um número par de zonas, né? Vamos pegar duas zonas, então você tem um trecho, né? Dividir esse trecho. O que eu sei disso, né? Vamos lá. Eu sei que aqui vale 0, aqui vale D, e aqui vale 2Dzinho. Tudo bem? Beleza.
Esse trecho aqui eu vou falar que a velocidade vai ser a velocidade média ali, né? Vai ser de 40, ou melhor, V1, né? Vou chamar isso aqui de velocidade média 1, só que vai ser meu V1. Beleza? Então esse trecho aí tem uma velocidade V1. Esse outro trecho tem uma velocidade V2. Tudo bem? Então V1, V2. É um número par de zonas, então eu tenho essa zona V1, essa zona V2, ok. Essa distância, né, é a mesma, então esse comprimento é igual a esse comprimento. E quer saber a velocidade média, né? Como que a gente poderia pensar? Velocidade média é igual, né? É igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem? O tempo em cada um ali vai ser variável, né? Na verdade, eu estou vendo todo o trajeto, né? Porque ele quer justamente a velocidade média em todo esse trajeto. Então, você tem um trajeto, uma zona ali, outra zona ali, ele quer a velocidade média dessas duas zonas, né? Eu sei o tempo que ele percorreu aqui, eu vou chamar de T1. Ok? T1. E aqui eu vou chamar de T2. Pode ser? Acho que fica bem legal a ideia. Então a velocidade média vai ser, nesse caso, né? Vai ser... Deixa eu pegar aqui. Vai ser o ΔS total, né? Então vai ser o ΔS1 mais... como ele está seguindo o mesmo trajeto, então não tem problema. ΔS2 dividido por ΔT. O ΔT é quem? É o T1 mais o T2, né? Mas a variação desses dois tempos, né? Então você tem ΔT1 T2. ΔT1 e ΔT2 eu não sei quem que é, né? Eu não conheço, mas eu sei que a minha velocidade 1 vai ser igual, veja só, essa sacada que tem que ter. A velocidade 1 vai ser igual à distância, essa variação do espaço, né? Que é o ΔS1. Então vai ser ΔS1 dividido por T1, que é meu delta T1. Tudo bem? Simplificando, então, eu vou ter que delta T1 é igual a delta S1 dividido por V1. O mesmo vale para o delta T2. Tudo bem? Delta T2 é igual a esse delta S2. Então, vai ser delta S2 dividido pela velocidade V2. Né? Beleza. Por V2. Agora, o que eu posso fazer, né? Eu vou pegar esses delta T1 e delta T2 e vou substituir nas equações de cima. Então, eu vou pegar esses cara, né? Vou pegar esse cara, vou substituir aqui e vou pegar esse cara e vou substituir aqui. Ok? Então, fazendo essa substituição, a gente vai ter o seguinte. Que a velocidade média é igual a delta S1 mais delta S2 dividido por delta S1 mais delta S1 sobre delta T1. Na verdade, perdão, é V, né? Sobre V1
mais ΔS2 sobre V2. O que eu fiz aqui foi só substituir, né? Tranquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, esse ΔS1 mais ΔS2. Então, vai ficar ΔS1 mais ΔS2 vezes... aqui eu vou fazer um múltiplo comum, né? Então, vai ficar V1, V2. Então, subo esse V1, V2. Então, vai ficar V1, V2 dividido por V2 ΔS1. Tudo bem? Então, vai ficar V2 ΔS1 mais V1 ΔS2. Nossa, cara. Chegamos numa solução geral, né? A gente sabe quanto que vale ΔS1, a gente sabe quanto que vale ΔS2 para esse caso, né? Então, isso daí seria uma solução geral para esse problema. Agora, veja só. A gente sabe quanto que vale esses caras, né? Tanto V1, quanto V2, quanto ΔS, né? Então, vai ficar o seguinte. ΔS1 vale Dzinho. Então, vai ficar aqui minha velocidade média é igual a Dzinho mais Dzinho. Esse cara aqui vale 2Dzinho. 2Dzinho vezes V1, V2. V1 vale 40 km por hora. Tudo bem? V2 vale 60 km por hora. Tudo bem? Dividido por ΔS1, que vale Dzinho. Então, vai ficar V2 vezes ΔS1. Então, vai ficar 60 vezes Dzinho, né? Mais ΔS2, que também vale Dzinho, vezes V1, que vale 40. 40 Dzinho. Tudo bem? O Dzinho eu posso simplificar, né? Beleza. O que mais que dá para simplificar aqui? Isso aqui então vai dar 4 vezes 6 dá 12, 24, né? 24 vezes 2, 48. Vezes 100, né? Então dá 4.800. Dividido por 60 mais 40, 100. Simplifico aqui, simplifico aqui. Então, a gente chega que a minha velocidade média desse cara, né, vai ser 48 km por hora. Cara, um exercício aí bacana pra gente mostrar aí como que a gente poderia trabalhar numa situação dessa. Bem interessante. Eu proponho um desafio para vocês de colocar, ao invés de ser um número par aqui, de ser um número ímpar. Faça esse desafio, é bem interessante o resultado. Mas assim, o exercício... Nossa, cara, a gente trabalhou tipo muita coisa aí. A princípio, né, na verdade, apenas com a ideia de velocidade média. Então, o exercício aí é... Para essa parte, né, de introdução cinemática, um exercício aí bem interessante. Algebricamente tem lá seus trabalhos, né, que fazer e tal, se fazer uma substituição e tudo mais. Ver que realmente, né, o ΔT1 realmente eu não sei quanto que vale, por isso que eu faço essa substituição, né? Eu tenho a informação do deslocamento e da velocidade. Do ΔT não, mas eu conheço uma relação que me mostra isso, ok? Que é justamente essa aqui. Beleza, pessoal? Aqui é delta, né? Tem essa variação e essa variação. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço muito pela atenção de todos. Hoje foi mais uma aula aí, na verdade uma resolução de exercícios, né, pra gente colocar em prática aquilo que a gente viu. Então toda aula eu vou dar aula teórica e vou em outro vídeo resolver alguns problemas, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like se gostou do vídeo. E é isso daí, pessoal. Tamo junto, até mais.
Valeu!